Olá a todos, meu nome é Vitor Ottani, eu sou psiquiatra, eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e nesse módulo nós vamos falar sobre depressão. O nome que nós vamos utilizar é transtorno depressivo maior, mas vamos utilizar depressão para facilitar a nossa conversa. Eu vou falar sobre uma visão geral sobre o que é depressão. Depois eu vou falar sobre aspectos epidemiológicos, a gente vai discutir quais são os critérios, a importância, os critérios diagnósticos da depressão e depois, no último módulo, nós vamos discutir sobre as melhores estratégias do tratamento farmacológico e não farmacológico. Eu acho importante para começar a gente entender que a depressão ela é uma doença, ela é um transtorno psiquiátrico que vai levar a um aumento da morbimortalidade daqueles que são portadores desse transtorno. Tem um trabalho que foi uma das maiores meta-análises já feitas, em que se pegou os principais transtornos psiquiátricos considerados graves, então incluindo a depressão, mas também esquizofrenia, transtorno bipolar e a própria depressão, e pacientes que tinham esse transtorno psiquiátrico apresentaram uma chance 78% maior de desenvolver uma doença cardiovascular. 85% mais chance de morrer por uma doença cardiovascular do que a média da população. Então, não é só a depressão que foi mostrada nesse estudo, mas através desse trabalho a gente vê que a depressão é um quadro que pode levar a consequências muito graves, né? Além de um prejuízo funcional importante, né? Anos de trabalho que são perdidos por afastamento, por períodos de incapacidade laborativa, prejuízos pessoais em relacionamentos, uso de substância, né? A gente sabe que a depressão tem uma comorbidade muito grande com quadros de dependência química e esses quadros podem ser agravados até o paciente tentar ou às vezes cometer o suicídio. Então a gente está falando de um quadro que é potencialmente letal, que tem um prejuízo funcional muito grande, um sofrimento muito grande e que, por incrível que pareça, com todas essas evidências, 2/3 dos pacientes que são portadores da depressão, eles não reconhecem que têm uma doença. Isso se deve muito por causa do estigma, do preconceito que se tem com transtornos psiquiátricos, pela desinformação de achar ainda que a depressão é um quadro que pode ser superado com a força de vontade, ou que é frescura, ou que é algo que não mereça uma atenção. E uma outra causa muito importante é que, por causa da desinformação, muitas pessoas elas não sabem que a depressão ela não se manifesta só com tristeza. A gente vai falar no outro módulo sobre os critérios diagnósticos, mas uma boa parte dos pacientes ele vai procurar um médico com manifestações físicas, manifestações somáticas. Então, muitas vezes o quadro depressivo ele se inicia com uma queixa de dor de cabeça, de cefaleia que não melhora, dor de estômago, dores no corpo, né? E essas queixas somáticas não são valorizadas pelo próprio paciente ou entendidas como um quadro psiquiátrico, um quadro médico. Se 2/3 dos pacientes eles não reconhecem que têm depressão, a estatística ela é ainda mais assustadora quando a gente para pensar na classe médica. Tem um trabalho mostrando que em médicos da atenção primária, 50% dos pacientes com depressão não foram diagnosticados pelos médicos da atenção primária. E quando foram diagnosticados e o tratamento foi introduzido, só 1/3 dos pacientes teve a sua medicação progredida de maneira adequada. 2/3 dos pacientes que foram diagnosticados com depressão e que tiveram um antidepressivo prescrito não foram orientados a seguir o tratamento adequadamente e pior, o médico ele não subiu a medicação, não adequou a medicação no período que deveria ser ajustada a dose. Então, com esse panorama geral, a gente vai começar a entender um pouco melhor por que é importante todos os médicos saberem o que é depressão, saberem os critérios diagnósticos e
começar a introduzir e manejar o tratamento de uma maneira adequada.